Então, tem um outro teste aqui, que é a anamnese, que é o quê? É a entrevista, né? Na entrevista, o que ele vai perceber? Então, eu vou falar os itens aqui para vocês, tá? Dependendo das perguntas, o paciente começa a suar. Então, ele vai perceber no conjunto das suas atitudes, tá? Mesmo que for rápido ou que for demorado, ele vai perceber quais são as suas atitudes, dependendo da pergunta que ele fizer para você, tá? Então, elevação do tom de voz. Então, ele vai tocar em alguns aspectos que eventualmente você vai estar nervoso. Nessa entrevista, que é a anamnese, eles vão analisar vários aspectos, né? Então, elevação da sua voz. Lembra que eu falei pra você, talvez a pergunta que ele te faça te leve a você ficar nervoso, tá? Então presta atenção, tá tudo bem, o cara ali, você não tem problema com ele, se ele tiver te fazendo uma pergunta é porque ele tá te analisando, tá? Então presta atenção nisso daí, já vai tranquilo para que você faça, porque ele tá analisando se você vai ficar estressado com determinadas situações. Lembra, pessoal, que você vai ser xingado na rua, você vai ver gente xingando gente lá na rua, então você vai passar por muita situação de nervosismo, por isso que ele começa a ver isso daí lá, tá? Qual é a sua percepção para você passar algumas raivas no trânsito, tá? Movimentos corporais intensos. Então, pega lá, ele vai perceber, por exemplo, que você fica batendo o pé. Tá batendo o pé, tá batendo... A mão dificilmente bate, né? Mas chega lá, fica com o bração cruzado, fica com aquela cara feia, fica mexendo o pé o tempo todo, né? Batendo com alguma coisa, fica com a caneta batendo, fazendo barulho, ele vai perceber. Movimentos corporais intensos, tá? Ele vai perceber. É claro que se você tiver algum tique, você não vai ser reprovado, tá? Mas ele vai perceber se isso é nervosismo ou se isso é normal, tá? Agressividade nas respostas. Então, tá diretamente ligado com esse outro aí, elevação do tom de voz. Mas às vezes você não eleva o tom de voz, mas você é agressivo na sua resposta, tá? Então presta atenção. Ele tem algumas perguntas que vai fazer que pode ser que algumas pessoas se estressem, tá? Então, se você passar, se alguém te fechar na rua e vir colidir no seu veículo, então analisar qual que vai ser a sua resposta, presta atenção. Porque, ele tem que pagar, né? Vamos ver se ele vai bater. Então, tudo isso daí você tem que analisar, tá? Que ele vai ver o que você tá falando e ele vai encaixar aqui, nesses aspectos.